Olá, hoje eu vou falar de um tema muito importante. Então, se você que é mãe atípica e está tendo dificuldade em ofertar a dieta por via oral do seu filho, fica aqui nesse vídeo, assiste ele até o final. Não esquece de salvar e de compartilhar com quem você também acredite que precise dessa informação valiosa. Então, vamos lá. O assunto de hoje é colher. Como escolher a colher mais adequada para o seu filho, possibilitando uma melhor aceitação alimentar e uma melhor deglutição. E aí você deve estar se perguntando agora, mas meu Deus, será que a colher pode interferir na qualidade alimentar, a qualidade de aceitação alimentar do meu filho? E a resposta é sim. Uma colher errada, ela pode prejudicar completamente o momento da refeição, causando até recusa alimentar, tosse, engasgo e até broncoaspiração. Então se liga nas dicas que eu vou dar agora falando sobre as colheres, aprende e se tiver alguma coisa errada na sua casa, já troca essa colher para poder facilitar o seu filho, ajudar o seu filho e lógico, tirar todos os riscos que possam estar acontecendo aos seus olhos, mas que você ainda não sabia, mas está aprendendo agora. Então vamos lá. Quais são os 3 princípios principais de uma colher correta para uma criança? Primeiro, a criança, ela tem que ter a capacidade na colher de fazer o vedamento labial e limpar a colher. Isso é muito importante, porque ela vai usar o lábio superior para fazer a captação do alimento. Uma vez que ela faz a captação do alimento, ela já mantém esse lábio mais fechado, o que favorece a pressão negativa intraoral e uma melhor deglutição, uma melhor força de deglutição. Então, se a colher for muito funda, ela tiver se ela for muito côncava, não sei se vocês conseguem ver aqui. Se ela for muito funda, dificilmente o seu filho vai conseguir fazer a limpeza dessa colher. E o que é que você vai fazer? Você vai acabar fazendo isso, ó. Elevando a colher e você que vai estar limpando o lábio dele e não o lábio dele descendo para limpar na colher. Isso faz toda a diferença do ponto de vista motor oral. Então, se você quer que o seu filho desenvolva as habilidades motoras orais, você precisa favorecer os movimentos adequados, tá certo? Outra coisa muito importante com relação ao tamanho da colher. Você tem que prestar atenção que o tamanho da colher tem que estar de acordo com o tamanho da cavidade intraoral do seu filho. Uma vez que você coloca uma colher muito larga, mas que para o seu filho a colher precise ser estreita, porque a cavidade intraoral dele é estreita, ele tem aquele palato atrésico, né? Ele tem aquela arcada, né, dentária mais estreitinha. Então, se você colocar uma colher mais larga, você vai estar causando incômodo. Por quê? Porque as laterais da colher podem ficar batendo na gengiva, na parte interna da gengiva, ou até nos dentinhos, causando desconforto e aversão àquele utensílio. Então, muito cuidado com isso. Também é importante, a largura da colher ela também pode causar reflexo de mordida. Então, se a colher estiver muito larga e estiver batendo na lateral dos dentes, você vai ter uma criança com mais reflexo de mordida e aquele momento das refeições vai estar sempre uma guerra. Você vai estar sempre lutando para tirar aquela colher que está presa entre os dentes. Uma outra coisa importante também com relação ao tamanho da colher é com relação ao volume dessa comida. Quanto maior a colher, nós temos uma tendência a colocar mais comida nessa colher. E aí é onde mora o perigo. Talvez a sua criança ela não esteja ainda preparada para exercer a coordenação necessária da deglutição com a respiração diante de um volume muito grande dentro da boca dela. E ela precisa fazer várias deglutições para limpar totalmente essa boca, fazendo uma deglutição eficaz, sem deixar nenhum resíduo de alimento. Porque os resíduos de alimento podem sim provocar uma penetração laríngea e futuramente até broncoaspiração, se isso for recorrente. Então, muito cuidado com o volume que você está ofertando. Observe, se esse volume, a criança consegue fazer uma deglutição eficaz já de primeira. Se aquela quantidade de comida ele engole e não sobra nenhum resto de comida dentro da boca, tá? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa muito importante que as mães também têm muitas dúvidas é com relação ao material dessas colheres. Então vamos lá. Existe o material de silicone, existe o material de plástico e existe material de metal. Qual é a diferença desses 3 materiais? Vamos lá.
Com relação ao silicone, duas coisas importantes que eu tenho que falar. Uma, o silicone, se for muito mole, seja muito flexível, ele não vai dar a propriocepção necessária na língua, que essa propriocepção é muito importante para o movimento da língua para trás. Quanto mais rígida for a colher e você entrar com essa colher na língua, na base da língua, e fazer uma pressão nessa língua, você vai estar mandando uma mensagem sensorial, proprioceptiva, de que chegou uma colher, essa colher está empurrando a língua e essa língua vai jogar o alimento para trás. Então você vai estar favorecendo a ejeção do alimento, favorecendo a deglutição. Então observa se você usando uma colher muito molinha, se o seu filho não está tendo movimentação de língua. Se ele não estiver, provavelmente ele precisa de algo mais rígido, que mostre para ele, que mostre que chegou um objeto ali e que ele precisa ter uma reação contra aquela sensação que aquela língua está percebendo. Tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui é de silicone. Porque quando nós vamos escolher a textura, o material dessa colher, diante da opção de metal, ou opção de plástico, ou opção de silicone. Isso aí a gente vai ter que prestar muita atenção com relação à questão sensorial. Se a criança é mais hiporresponsiva ou se a criança ela é mais hiperresponsiva. E o que é que eu quero dizer com isso? Tem crianças que basta encostar o estímulo na cavidade oral, que ela já responde com muita resposta motora reflexa, respostas patológicas. E não é isso que a gente quer. Nós queremos, ao máximo possível, trazer conforto nessa introdução dessa colher e que a criança ela apresente respostas funcionais. Então, fica essa dica aí. Respostas o mais funcionais possíveis e não reflexos patológicos, reflexos de defesa, tá bom? Então, observar o material é muito importante, porque tem crianças que são muito hiperresponsivas, que se eu entrar com a colher de metal, onde você tem um termocondutor, né? O metal ele é termocondutor, isso vai causar na criança já uma aversão, causando também reflexo de mordida, o que a gente também não quer. Então, em crianças, por exemplo, com paralisia cerebral espástica, muitas vezes é importante esse tipo de colher de silicone dura e não mole, tá bom? A criança que também tem paralisia cerebral mais do tipo hipotônica, você também não pode utilizar colher mole. Mas, como ela é hipotônica, muitas vezes eles são o quê? Hiporresponsivos. Eles demoram para perceber que chegou um estímulo dentro da cavidade intraoral. Aí, nesse caso, a colher de metal vai fazer essa língua acordar e dizer, opa, chegou uma coisa aqui em cima da minha língua e agora eu estou percebendo. Então, veja, a gente precisa ter rigidez para que a língua perceba a pressão desse movimento e a gente precisa ter o controle de qual material está entrando naquela boca para que cause conforto sensorial. Então, isso é muito importante. Então, recapitulando, tamanho, profundidade, o volume, a maleabilidade e o material da colher fazem sim toda a diferença com relação à aceitação alimentar dessa criança. Então, fica aí a dica, dê uma testada, se você está percebendo que seu filho não está tendo muita aceitação alimentar, troca de colher, troca de maleabilidade, troca de material e observa se ele vai ter respostas mais positivas, tá bom? Fica a dica e qualquer dúvida, me chama no direct que eu vou te ajudar ainda mais. Fica aí até a dica e até a próxima, se Deus quiser.